Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós trouxemos palavras de Lucas no seu Evangelho 11, no versículo 28. E diz assim: Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Então nós intitulamos de ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus, não é? E quem de nós já não ouviu a voz de Deus? É lógico que não é uma voz como nós, seres humanos, é diferente, não é? Mas quem já ouviu sabe como que funciona. E todos nós podemos ouvir. Não tem aquele que possa dizer, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Através dos nossos mentores individuais, os nossos anjos da guarda, os nossos protetores, nós ouvimos sim a voz de Deus nos falando. E aqueles que ouvem, não é? Todos nós somos mais felizes por causa disso. E por quê? Porque nos sentimos mais tranquilos, mais em paz, por saber que Deus olha por todos nós e nos dá a oportunidade a todos. Mas nem todos conseguem aproveitar, porque ignoram essa voz, né? E assim nós vamos, quando ouvimos, vamos vivendo mais e melhor. Porque se buscarmos a felicidade, ela nos dá esse sentido, ouvir a voz de Deus, não é? Quando buscamos essa felicidade, nos dá um sentido para a nossa vida, não é? Nos torna mais alegres, satisfeitos. E Deus nos diz que a felicidade se encontra em ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos e ter a coragem, a vontade de colocá-lo em prática, não é? E o mais difícil é esse, é a vontade e a coragem de colocá-lo em prática. Então, com isso, quando nós colocamos realmente a nossa vontade, a nossa coragem em prática, nos responsabilizamos em vivermos corretamente dentro dos seus preceitos, com muita alegria, né? Dos seus ensinamentos. E no livro Provérbios, que nós fomos buscar hoje, não é? Provérbios é um livro escrito por Salomão e nos traz muitas coisas boas, muitos ensinamentos ótimos para bem viver. E Salomão foi o rei de Israel, não é? Filho de Davi, foi quem construiu o templo de Jerusalém, não é? E foi o rei mais sábio e justo e poderoso que existiu em todos os tempos em Israel. Por quê? Porque Salomão, quando entrou no poder, não é? Conseguiu o cargo de rei, ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria. Ele não queria dinheiro, ele não queria poder, nada, ele queria sabedoria para bem saber conduzir aquele povo, não é? E Deus viu que dentro de si existia aquela sinceridade e aquela vontade, aquela coragem de realmente fazer aquilo que ele estava pedindo. E Deus lhe deu muita sabedoria. Tanto é que ele escreveu vários livros, não é? Provérbios, Eclesiastes, enfim, não é? E no livro de Provérbios, no capítulo 1, leiam, se vocês tiverem oportunidade, leiam no capítulo 2 ao 23. É muito interessante todos os ensinamentos. Aqui nós só demos uma pincelada, não é? Então, ele diz lá que para conhecer a sabedoria e disciplina, para penetrar as sentenças profundas, isso que ele diz lá, logo no capítulo 2, né? no capítulo 1 do versículo 2. No 23 ele diz: Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, os provérbios nos ajudam a entender por que procurarmos ter disciplina, sabedoria e buscar viver a vida de uma forma a nos orgulhar de nós mesmos, né? Nos orgulhar da vida que
que nós temos e que rumo demos, não é? E procurar deixar boas marcas para a próxima geração, não é? Que marca vamos deixar? Mostra-nos também a importância das escolhas que fazemos, que consequência teremos, né, das nossas escolhas, bem ou mal feitas, né? Descobrir o que estamos fazendo no mais íntimo de nosso ser, e isso vai se refletir no nosso dia a dia. E Deus não só nos concede sabedoria, não é? Como concedeu a Salomão, concedeu a nós também, se realmente nosso coração a desejar. Porque não adianta simplesmente falar, Deus, me dê sabedoria, se no nosso íntimo nós não estamos querendo isso. Nós estamos querendo sabedoria para sobrepujar o outro. Nada disso, não é? Não é só ficarmos repetindo aquilo que desejamos que irá surgir em nossa vida. Essa busca é íntima, é pessoal, é entre nós e Deus, não é? E Ele nos conhece no mais profundo do nosso íntimo, sabe como estamos desejando essa busca e nos dá força para essas realizações, se realmente Ele ver que o nosso esforço é sincero. Então, só depende de nós realmente, né? Do nosso esforço. Então, pensemos profundamente sobre isso. É uma lição curtinha que trouxemos hoje, mas de uma profundidade muito grande. Pense em tudo isso, porque quando Deus estava preparando o mundo, Ele se reuniu em uma tarde com todas as árvores. Ele pediu para que cada árvore escolhesse que época do ano gostaria de florescer e embelezar a terra, não é? Porque as árvores são de uma beleza imensa. E quando elas florescem, ou mesmo quando não florescem, são lindas na sua categoria, não é? Mas como Deus queria embelezar a terra, então Ele queria as árvores floridas. E foi aquela alegria, não é? Outono, verão, primavera, diziam, não é? Porém, Deus observou que nenhuma escolheu a estação do inverno. Então Deus parou e perguntou, não é? Por que ninguém escolhe a época do inverno? Cada um tinha sua razão. Muito seco, muito frio, muita queimada, coisa terrível, né? A queimada destrói tanto a natureza e afeta a todos nós, né? Afeta a nossa saúde física, porque afeta os pulmões, enfim, a nossa respiração. Não é muito triste isso? Pensemos nisso também. Então, Deus pediu um favor. Eu preciso de que pelo menos uma espécie de árvore embeleze o inverno, que seja corajoso para enfrentar o frio, a seca e as queimadas no frio e embelezar o mundo. Todos ficaram em silêncio, nenhuma queria, não é? Foi então que surgiu uma árvore quietinha lá no fundo, não é? Balançou as suas folhas e disse: Eu vou, Senhor. E Deus, com um sorriso, perguntou: Qual o seu nome, minha filha? Me chamo Ipê, Senhor. As outras árvores ficaram espantadas com a coragem do Ipê em querer florescer no inverno. Então Deus respondeu: Por atender ao meu pedido, farei com que você floresça no inverno não só com uma cor, mas com muitas cores, para que também no inverno o mundo seja colorido. E como agradecimento, terás diferentes cores e texturas. Sua linhagem será enorme. E assim Deus fez uma das árvores mais lindas do nosso planeta, né? Que dá no inverno, a cor do inverno. E por isso temos os ipês, né? E de diferentes tonalidades: branco, amarelo, amarelo do brejo, amarelo de casca lisa, amarelo do cerrado, rosa, roxo, roxo bola, roxo da mata, púrpura. Vejam só,
que maravilha que é quando aceitamos os desígnios de Deus, não é? E fazemos o melhor que podemos, sem revolta, com ânimo, com coragem de querer realmente seguir a nossa vida e fazer o nosso melhor, fazer com que progridamos, que vamos evoluir, fazer a nossa transformação, como o ipê faz. O ipê recebe queimada e mesmo assim, quando chega a época dele florescer, ele floresce. Vejam só que interessante e que exemplo maravilhoso para nós. Não é um exemplo de sabedoria muito grande? Por isso que trouxemos Salomão, não é? Então vamos refletir. Quando ouvirmos a voz de Deus, vamos fazer a vontade dele, não é? Que é o melhor para as nossas vidas. Recebemos muito mais daquilo que pensamos. Pense nisso, não é? Plantamos a felicidade do amanhã quando fazemos o nosso melhor que podemos hoje, não é? Então, vamos fazer o nosso melhor hoje, porque amanhã voltará o resultado do que fizemos. Né? Pense nisso, reflita profundamente. Que Jesus abençoe a você, a todos nós, não é? E a nossa família. Muita paz.